Provavelmente esse é o vídeo mais improvável que vocês vão ver eu gravar em toda a minha vida. Como eu me converti aos 34 anos, sendo uma espírita convicta desde os meus 2 anos. Depois da vinheta. Eu, uma espírita convicta, uma espiritualista convicta, dava passe espírita na creche já nos meus 2 anos de idade e hoje uma evangélica. Mas senta que eu vou te contar como tudo isso aconteceu. Nasci no espiritismo, graças a Deus, e vou dizer o porquê. Porque desde criança eu via espíritos. Via, conversava, e digo graças a Deus porque se não fosse no lar espírito eu tava ferrada. Talvez eu estaria tida como doida. E não, minha família entendeu, né? A minha família, né? Talvez se eu nascesse no lar evangélico eles tirariam aquilo ali, né? Enfim, expulsariam. Mas como eu nasci no lar espírita, eles doutrinavam. Não me arrependo, vamos dizer assim, até meus 15 anos. Depois, não é que eu me arrepende, desculpa, português, não é que eu me arrependa. É que algumas coisas, algumas escolhas que se sucederam na minha vida, eu me arrependo sim, só que não cabe eu dizer aqui, porque é muito perigoso das pessoas entenderem errado e eu tomar, desculpa o termo, eu ia já dizer um palavrão, mas eu tô evitando, né, e eu tomar um processo por intolerância religiosa. Mas não é que eu seja intolerante. Eu me arrependo da escolha que eu fiz de entrar em determinada religião, determinada denominação. Ponto. Você pode ser o que bem entender da sua vida. Você pode dançar o Hakuna Matata no meio da esquina democrática. Eu tô nem aí. Se vai fazer bem, se tu acha que vai fazer bem pra ti, ótimo. Eu, Marcele, me arrependo da escolha que eu fiz aos 15 anos. Por quê? Porque a minha vida virou de cabeça pra baixo, uns 15, 16 anos, tá? Por quê? Porque até lá eu era uma pessoa. Eu tinha um brilho, eu tinha uma estrela. E a estrela apagou. Simplesmente apagou. E a Marcele se tornou motivo de, muitas vezes, de chacota. Se tornou motivo de enfim, né? Mas vamos lá. Eu tive uma tentativa de estar na igreja evangélica em 2010, 2011, mas era em igrejas neopentecostais, tá? Onde a teologia da prosperidade não era prosperidade para eu, tu, ele, nós, vazeiros. Era prosperidade para o pastor. Então eu nem preciso dizer o nome, tá? Das denominações, que eu acho que vocês conhecem muito bem. Acredito que eu teria vídeos completos para falar só disso, né? De pastor que olhou, de bispo que olhou pra minha cara e perguntou: tu é CLT ou tu é MEI? Eu sou MEI. Então, no próximo culto, tu tem que chegar com 10 mil reais, porque tu és uma empresária. Se tu não vier com 10 mil reais, tu nem entra na porta. Tá bom pra vocês? Então, são essas coisinhas que me fizeram voltar. Daí, o que eu fazia? Eu voltava, né? Voltava ali pro espiritismo, pra Umbanda, Quimbanda, né? Então, esses votos financeiros aí, essas igrejas que tem culto de segunda a segunda, 5 cultos por dia. A cada culto tem 6 votos, né? E tu chega a ficar sem jeito se tu não sai do banco pra honrar, né? Tá honrando a Deus, né? Tu tá honrando, né? Honrando. Imagina, tu tem que ir de segunda a segunda e dar 6 vezes por dia dinheiro, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sempre voltava pro espiritismo, eu usei pro espiritismo porque eu não quero dizer Umbanda, eu não quero dizer Quimbanda, eu usei espiritualismo, tá? Eu sempre voltava pro espiritualismo, é como se eu estivesse presa, tá? Só que eu me sentia bem. Tá? É como se quando eu fosse para as igrejas neopentecostais, eu tivesse no lugar errado. E quando eu voltasse para o espiritualismo, eu estava no lugar certo, tá? E isso tudo acabou. Falar assim, de uma forma espiritualista, eu quebrei todos os contratos, votos, tudo foi quebrado, tá? Eu tinha muitos para ficar nesses ambientes e foram quebrados através de apometria, tá? Eu sou terapeuta holística há 4 anos, mas eu tô no mundo holístico, tá? Veja bem, como espírita há 34 anos, tá? No mundo geral de espiritualismo, espírita, etc e tal, há muitos e muitos anos, desde a adolescência, aos 16 eu entrei pra Umbanda, tá? No mundo holístico, eu conheci em 2016, porque nós estamos em 2026, tá? E aí que eu vi que a podridão era pior do que eu pensava, tá? Porque neste ano eu conheci o ser humano mais podre que eu poderia conhecer no mundo, tá? E fui conhecendo outros seres humanos tão podres quanto, tá? Eu fui cansando. Pra quem não sabe, eu sou doutora em teologia, eu tenho outros milhares de cursos, né? Eu tenho um curso que até já perdi certificado, tá? Quando eu jogava tarô, o meu tarô não é de sim ou não, tá? Era um tarô, mas tu cobrava mais caro, sim, porque eu jogava com base
psicanalítica, com base em psicologia junguiana. Eu tinha todo um cuidado, eu jogava com linhas temporais, e assim, deu porcaria aqui, então nós vamos ver o que nós vamos fazer para desfazer, para que não aconteça essa porcaria, ou que atitude nós vamos tomar para atenuar essa porcaria aqui. Eu nunca deixava o consulente com o pepino nas mãos, sabe? Esse era o meu diferencial. E mesmo assim, eu não era valorizada, tá? Tanto é que tem gente me devendo que é, vê aí, como é que é assim, vê aí uma carta pra mim, vê aí uma carta pra mim, Mas aí quando vai pra tirar com o fulaninho, o fulaninho é bom, ele cobra 250. Pra dizer exatamente a mesma coisa que eu disse pra menos, e ainda mentir, né? Mentir, porque sempre tem que ter uma mentira, né? Tem que ter uma floreada ali pra pessoa acreditar, coisa que comigo não tem. Não tinha, porque eu não jogo mais. E eu fui cansando, eu fui vendo o charlatanismo de perto, fui trabalhando direitinho, fui ganhando pouco, fui sendo pouco valorizada, inclusive no meu trabalho caritativo, que era com os pets, né? Eu fui sendo sugada, né? Ali, 6 da manhã no celular tocando, porque tinha bicho doente e não sei o que. Até no que era gratuito, eu não estava sendo valorizada. Satanismo, gente, então tu vê até a reencarnação da Maria Madalena, eu cheguei a ver aí. E são pessoas assim que estão arrotando namastê, e se o coleguinha faz alguma coisa que eles não gostam, sabe, viram pro lado e já pega a pimenta vermelha, colocam o nome do coleguinha com sal, costuram com linha preta, não sei o que. E isso, eu tô falando básico, que deve ter aí no TikTok aí pra vocês aprenderem. Tô falando básico, porque tem coisa bem pior, que eu não sou nem louca de trazer pro YouTube aqui, né? Porque tem, e já fizeram comigo, tá? Gente aí que arrota namastê, mais de uma pessoa que arrota namastê já encomendou o cancelamento do meu CPF. É que o mundo espiritual cancelasse meu CPF, certo? Desse um jeito de cancelar. Esse é o mundo namastê, né? Então, assim, foi um cansaço interno que algo dentro de mim me dizia que ali não era mais o meu lugar, né? Então, assim, eu fiz uma viagem esse ano, em fevereiro, pra São Paulo, tá? Que eu tinha que falar sobre Akhenaton, né? E já começou aí, Akhenaton. Ele acreditava num único Deus, né? Ele não acreditava em deuses, né? Então eu já tava plantando a semente ali, né? Na volta de São Paulo, acho que naquela semana, eu tava deitada, acho que era numa sexta. Eu tava deitada e eu queria muito no culto pentecostal. Porque o neopentecostal eu não tava com dinheiro pra ir. Não, tô brincando, gente, não tinha porquê, né? Eu queria ir num culto pentecostal, tá? Era isso que eu queria. Eu tava sentindo falta de Deus, né? Depois senti toda aquela vibe de Akhenaton. E outra, eu vou tentar conseguir o corte, vou ver se o dono do podcast me cede essa parte. Eu professando minha fé em Jesus Cristo e começando a chorar em rede nacional, tá? E eu fui muito atacada espiritualmente, porque os hosts do podcast são os amores, mas financeiramente quem banca ali, né, são 2 podcasts no mesmo lugar, são satanistas. Então, sim, eu fui bem atacada espiritualmente falando, tá? Então ali eu voltei, né, e eu fiquei procurando a tarde inteira no celular, igreja pentecostal aqui perto, denominação, etc e tal. Não achava. Aqui eu achei não tinha culto naquele dia, e etc e tal. Acho que era uma sexta tarde, e eu dormi com o celular no rosto. Quando eu acordei, já tava escuro, assim, era de tardezinha, já pra noite. Acordei com guitarra e violão no amplificador, o que não é normal aqui pra rua, né? Eu achei que tem vizinhos aqui numa casa ao lado que são gêmeos, eles têm exatamente a minha idade, e eles tocam, mas não assim, no amplificador. E eu são gêmeos, tá? Daqui a pouco eu escuto no microfone: venha louvar Jesus Cristo do jeito que você está. Pega a cadeira de praia, se não tem cadeira, pega a canga, venha de pé, pegue seu chimarrão, pegue seu chá, né? Rio Grande do Sul já estava ficando friozinho, venha do jeito que você está, irmão, e venha louvar a Deus, Jesus Cristo está lhe esperando. Eu pulei da cama, foi mais alto que você deve ter escutado. Eu nunca me arrumei tão rápido na minha vida, porque eu disse: mãe, é Jesus me chamando, Jesus está querendo eu perto dele. Jesus está querendo que eu pegue a palavra. Jesus não me quer mais nesse meio holístico. E a mãe mesmo já veio com a cadeira de praia e disse: filha, vai, cadê tua Bíblia? Eu disse: mãe, eu não achei a minha Bíblia, mas não interessa. Eu vejo no meu celular, eu tô indo. Eu vou lá, eu vou ouvir a palavra, eu vou me alimentar da palavra. E eu fui, foi maravilhoso. Eu não vou dizer a denominação, tá? Por respeito. Mas eu fui em 1 ou 2 cultos. Não fui mais porque era aquela tipo de denominação que não corta cabelo, não pinta a unha, não pode usar maquiagem, só usa saia, não usa batom, não isso, não aquilo outro. Não. E daí, fui 1, fui 2, na terceira já queriam me cercear de tudo que era forma, queriam. E as coisas não são assim, as coisas são graduais. E afinal de contas, naquele momento, em março, eu ainda sou, né, uma terapeuta holística, uma taróloga, com contas a pagar.
Então as coisas não funcionam assim. Mas Deus dá um jeito em tudo, né? E o que aconteceu, né? Eu ainda fiquei em cima do muro, fiquei ainda um pouco no holístico, né? Não fui mais em nenhum centro, mas daí Deus, como eu digo assim, Deus dá um jeito em tudo, Ele foi fechando as portas. Se vocês procurarem, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu tenho um Face, só que eu nem vou dizer o que é só para marketplace, só para fazer essas coisas assim de venda, como a gente fala aqui no sul, o brick. Não foi da noite pro dia. Deus está abrindo outras portas, está me mostrando outros talentos através de pessoas do YouTube, né? Deus está me mostrando. Eu me formei em produção publicitária e tá vindo o processo, e esse canal é uma bênção, e através desse canal, ele vai ser uma bênção de Deus, né? Com certeza, vou voltar com o Instagram assim que o juiz permitir. Hoje eu sou uma terapeuta integrativa, sim, com poucas terapias. Eu tenho constelação familiar, cura hebraica, direcionamento espiritual, quero ter sim terapeuta cristã, psicanálise também, mas isso mais pro futuro, porque agora é muita coisa, tá? Agora eu tenho outros planos, tá? Mas sempre toda terapia integrativa que vier, ela vai passar pela anuência do Espírito Santo, tá? Se eu acredito ou não em vidas passadas, eu não sei, não faz mais diferença pra mim, tá? Não faz mais diferença pra mim. Agradeço até aqui, se você me escutou, né? E se você também tá sentindo que algo tá mudando pra você, me conta aqui nos comentários. Eu sei que o meu canal é pequeno, não tem quase nada de comentários, né? Mas se tu escutou até aqui, me deixa nos comentários. Ou se tu escutou até aqui e não sente que alguma coisa tá mudando, só diz assim, sério, eu escutei, tá bom? Um beijo, um queijo, até a próxima.